Essa. Vamos lá, o item 3, projeto de lei da Câmara número 188/2009, não terminativa. Acrescenta o artigo 10A à Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 95 para condicionar a revisão da tarefa de serviço público concedido à prévia realização de audiência pública. Autoria do deputado Clodovil Hernandes, já falecido, a relatoria do senador Jorge Viana, o relatório favorável ao projeto com uma emenda de redação apresentada, e a observação é que a matéria será apreciada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle em decisão terminativa. Agora concedo então a palavra ao senador Jorge Viana para proferir a leitura do seu parecer. Muito obrigado, presidente. Senador Blário Maggi. Eu queria a atenção dos colegas. Eu penso que esse é um projeto muito interessante do ex-deputado Clodovil Hernandes, que já não está mais neste mundo. E também eu acho que é um projeto que, de alguma maneira, tem conexão com as manifestações de junho. Ele basicamente estabelece, e eu vou já entrar no mérito dele, estabelece que, quando se tratar de concessões públicas e for proposto aumento que não estejam previstos nos contratos, eles têm que ser precedidos de audiência pública. Então, eu faço a leitura do meu relatório. Trata-se do projeto de lei que insere o artigo 10A na Lei de Concessões para condicionar a revisão de tarifas de serviços públicos concedidos à prévia realização de audiência pública. Em síntese, a norma obriga o poder concedente a realizar audiência pública com ampla publicidade antes de promover a revisão de tarifa de serviço público concedido. Quando o serviço englobar mais de um município, a audiência será realizada apenas no mais populoso. Quando abranger mais de um estado, haverá uma audiência em cada estado. Para a audiência, a concessionária deverá fornecer informações claras e objetivas sobre a justificativa do pedido de revisão tarifária. Não haverá necessidade de audiência quando a revisão tarifária for resultado da aplicação automática de fórmula ou índice previsto na cláusula contratual. Então, que fique bem claro que o que tiver previsto nos contratos obviamente não necessitará de audiência pública. No que tange os aspectos formais, não vejo óbice na natureza constitucional ou infraconstitucional. Cabe à União legislar sobre as suas concessões e fixar normas gerais para os demais entes da Federação. O artigo 22, inciso 27 e o artigo 175 da Constituição Federal estabelecem essas regras. O meio utilizado é adequado e a futura norma não gera conflito com a atual lei de concessões. No mérito, na Comissão de Constituição e Justiça, o objetivo da audiência pública é dar publicidade ao processo de revisão de tarifas, bem como as justificativas das concessionárias para a revisão e os elementos técnicos do eventual reajuste. Nesse particular, o projeto se alinha totalmente ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Ressalta-se que a audiência pública não terá caráter deliberativo, pelo que a condição legal para se promover a revisão tarifária que será apenas realizadas efetiva do evento público. Trata-se, em verdade, de medida similar à prevista na Lei 8.666 de 93, a Lei das Licitações. Eu concluo informando que, entretanto, em relação à técnica legislativa, o texto demanda pequenos reparos. Para tanto, apresentamos emendas de redação a fim de evitar a repetição dos vocábulos audiência, concessão, respectivamente no caput e nos parágrafos 4º e 5º, no artigo 10A, acrescentado pelo artigo
1º da proposição. A demanda para manter a harmonia com o texto constitucional, substituímos a expressão unidade federativa por ente federado. O voto, senhor presidente. Pelos motivos expostos, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei de número 188 de 2009, com a emenda de redação que apresento. Mais uma vez informo aos colegas que a apreciação dessa matéria não é em caráter terminativo. Ela daqui, caso aprovada, segue para a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. E aí sim será apreciada em caráter terminativo. É esse meu parecer, senhor presidente. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Coloco a matéria em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, senador Pedro Taques estava inscrito. Depois, senador Ricardo. Você vai discutir, senador Pedro? Então, para discutir, senador Pedro. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe, ele já estava na frente, viu, Ferraz? Você quer passar na frente? Não, imagina. Terei satisfação e alegria em suceder Vossa Excelência no debate. Tudo bem. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores relatores, quero cumprimentar o autor. Eu não posso mais cumprimentá-lo pessoalmente, mas porque ele morreu, nós todos sabemos, em memória, né? O autor, o relator está aqui bem vivo e, diga-se de passagem, o relatório está muito bom, senhor presidente, mas eu tenho algumas sugestões aqui no texto. Uma delas eu fiz uma emenda, se fosse acatada como emenda de redação, uma vez que a Constituição diferencia entes federados. Quando se fala em ente federado, está se fazendo referência também à União e aos municípios, de acordo com os artigos 18 e lá também no ato da Constituição e o ato das disposições constitucionais transitórias. O melhor seria nós não, aqui no parágrafo 1º do artigo 10A e no parágrafo 2º, quando a concessão abranger um Estado e o Distrito Federal, ou 2 estados ou mais estados. E no parágrafo 2º, quando a concessão compreender mais de um município de um mesmo Estado, se permanecer, como se encontra no texto, ente federado, isso poderá trazer dúvidas, porque a União também é um ente federado, o município também é um ente federado nos termos da Constituição. Então, uma emenda de redação, se o relator acatar, vai suscitar menos dúvidas a respeito do que vem a ser ente federado. Uma outra sugestão é que a legislação, a lei de licitações, ela diferencia revisão de reajuste. Existem diferenças. O reajuste visa compensar os efeitos da variação inflacionária, devendo retratar a efetiva alteração dos custos de produção. Já a revisão tem uma outra finalidade. Tem o objetivo de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente. Então, lá, me parece que aqui no parágrafo 5º, o termo jurídico está errado e isso pode nos trazer dúvidas. Muito obrigado, senador Pedro Taques. Consulto o relator, o senador Jorge Viana, se concorda ou passa a palavra ao senador Ferraz, enquanto Vossa Excelência pense um pouco. Passa a palavra, então, para a discussão. Eu gostaria de ouvir ainda os demais colegas, aí me posiciono em relação às sugestões e às observações do senador Pedro Taques. Muito bem, obrigado. Eu passo a palavra, então, para a discussão do projeto, o senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, preceitua que a revisão da tarifa de serviço público concedido ficará condicionado à prévia realização de audiência pública a ser convocada pelo poder concedente mediante edital que fixa local, data, horário de sua realização, bem como seu objetivo e os procedimentos a serem nela observados. No detalhamento, na hipótese de a concessão abranger 2 ou mais unidades da Federação, Estados da Federação, a audiência pública deverá ser realizada em cada um desses estados, para que, de maneira específica, esses estados possam avaliar o grau, o impacto e os fundamentos da correção desta tarifa de serviço público. No caso da concessão abranger mais de um município, de uma mesma unidade federada, de um mesmo estado, a audiência pública deverá ser realizada no centro urbano mais populoso. Isso tudo acompanhado de ampla publicidade, senhor presidente.
Me parece uma iniciativa absolutamente louvável, adequada, tempestiva, para que possamos ampliar o controle social por parte da sociedade. E essa é uma oportunidade extraordinária para que os movimentos sociais, as organizações não sociais possam monitorar não apenas os fundamentos que devem reger a expansão das tarifas públicas, mas é também uma oportunidade para que se possa avaliar, senador Jorge Viana, a qualidade dos serviços públicos que são prestados. Não apenas a tarifa, mas a qualidade do serviço público. Portanto, trata-se de uma matéria, de uma iniciativa que radicaliza na transparência e na democracia. Amplia, como disse aqui anteriormente, a possibilidade e o controle social por parte dos movimentos organizados. Cumprimentando, como fez o senador Pedro Taques, o autor, as mudanças que o senador Pedro Taques sugere são mudanças que não alteram em nada, muito pelo contrário, o sentido, o objeto, o escopo, aperfeiçoam, deixam mais claro o texto para não suscitar dúvidas, e quero que por isso mesmo, o senador Jorge Viana tem aí a possibilidade de contemplar as contribuições do senador Pedro Taques, aperfeiçoando e tornando mais preciso o texto, para que não hajam dúvidas que possam suscitar insegurança jurídica. Dessa forma, senhor presidente, eu manifesto meu apoiamento a essa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço. Senadora Luísa, vai discutir a matéria? Com a palavra, senadora Luísa Nunes. Senhor presidente, eu seria mais prudente no exame dessa matéria, especialmente no momento em que é absolutamente crucial para que o nosso país possa superar o enorme déficit de infraestrutura. Nós fazemos uma mudança dessa monta. Imagine, Vossa Excelência, o seguinte, a BR-153, Vossa Excelência conhece bem. Até propus que ela fosse denominada Presidente João Goulart, em homenagem ao ex-presidente. A BR-153, ela corta o Brasil de norte a sul. Ela começa lá no norte do Brasil, em Rondônia, e vai até o Rio Grande do Sul. Imagine a necessidade que essa rodovia seja concedida à iniciativa privada. Um trecho dela já está. É o que atravessa o estado de São Paulo. Aliás, a concessão não vai bem. Imagine que o governo decida colocar toda a 153, trazer a iniciativa privada para a melhoria dessa rodovia. Nós vamos ter que fazer audiências públicas em todos esses estados, em todos os centros urbanos que se aproximem dessa rodovia, trazendo os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, como se diz, mas que são, na verdade, grupos de interesse, para discutir em cada um desses lugares se tem cabimento ou não uma revisão tarifária, que deve ocorrer quando há uma ruptura do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em função de ocorrências extraordinárias, ocorrências sobrevenientes não previstas, questões eminentemente técnicas e que são, evidentemente, de responsabilidade do poder concedente, que no caso é o governo federal. Como é que nós... Significa o seguinte, adotada essa lei, não haverá mais revisão tarifária. Esquece, porque não haverá mais. Veja, agora mesmo, recentemente, manifestações de rua que foram promovidas por um tal movimento do passe livre, que tem a ideia maluca de instaurar o socialismo no Brasil, ou o comunismo, a partir da estatização do transporte urbano, para que ninguém mais pague ônibus. Houve movimentos, a tarifa de ônibus em São Paulo está congelada. E não vai aumentar mais. A tarifa de metrô em São Paulo está congelada. Não vai aumentar mais. A tarifa de pedágio em São Paulo, nem sequer a revisão prevista no contrato, vai ser feita. Por quê? Por causa dos movimentos sociais. Então, eu imagino que é imprudente, com todo respeito ao meu querido colega Jorge Viana, acho que é uma ideia, digamos, a inspiração é obviamente benfazeja, mas os resultados práticos, no meu entender, serão muito graves.
especialmente no momento, repito, em que nós precisamos desesperadamente no nosso país atrair a iniciativa privada em regime de concessão para obras de infraestrutura. Portanto, eu vou me manifestar contra essa matéria. Muito obrigado, senador Aloysio. Continua em discussão a matéria. Para discutir, senador Armando Monteiro. Presidente Blair, só para me alinhar aqui, eu acho que o senador Aloysio traz aqui uma preocupação absolutamente própria e pertinente. Nós vamos, com isso, inibir mais ainda esse processo de estímulo aos investimentos privados na área de infraestrutura. Portanto, eu quero dizer que também encaminharei uma posição contrária à proposta. Muito obrigado, senador Armando. Continua a discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação. Desculpe. Com a palavra o relator Jorge Viana para as considerações finais e também para nós sabermos se aceita ou não as proposições de alteração aqui no texto. Senhor presidente, caros colegas, as propostas apresentadas pelo senador Pedro Taques, elas aperfeiçoam a aplicação, caso aprovemos essa proposta aqui na CCJ e ela venha a ser aprovada na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Conversei, inclusive, com ele, acho que são adequados. Inclusive, ele identificou que quanto à revisão e aumento, já está adequado no texto da lei. E, obviamente, que eu acato as emendas do senador Pedro Taques de aperfeiçoamento do texto. Mas me referindo aqui às observações feitas pelos colegas, especialmente o senador Aloysio Nunes e o senador Armando Monteiro, eu queria deixar bem claro que no parágrafo 5º diz: dispensa-se a realização de audiência pública, da audiência pública referida no caput, para a aprovação de reajustes periódicos que decorram de aplicação automática de fórmulas ou índices expressamente previstos nas cláusulas específicas do contrato de concessão. Então, não há nenhuma possibilidade de se fazer audiência pública para ver se cumpre ou não os contratos. Permite, Viana? Claro, eu só queria... Só um minutinho, só pela oportunidade. Por favor. Veja, senador, claro, essa cautela está tomada e o senhor faz bem em ressaltar. Quer dizer, os reajustes periódicos previstos no contrato não estão sujeitos a esse rito. Mas eu estou imaginando a hipótese da revisão tarifária, que acontece quando um fato superveniente à celebração do contrato ocorre e que leva a um desequilíbrio do contrato, equilíbrio econômico-financeiro. Esta é uma questão que tem que ser examinada sob o ponto de vista eminentemente técnico-jurídico. A audiência pública, admitamos, no âmbito federal, porque o poder concedente no caso, o governo federal, não é? Eu não acredito, sinceramente, eu acho que é um assunto de tal maneira espinhoso, exige estudos jurídicos tão aprofundados e estudos técnicos que eu penso, meu caro colega, que é imprudente, na minha opinião, neste momento em que nós precisamos de tal forma atrair a iniciativa privada para a infraestrutura, alterarmos isso, submetemos as revisões tarifárias, que são fenômenos que podem ocorrer legitimamente e justificadamente a um debate que não será necessariamente informado pelas considerações de ordem técnico-jurídica que a questão exige. Olha, eu queria, inclusive, acho que as observações todas, eu também tenho as mesmas preocupações. Já fui gestor público, prefeito, governador. E excelente gestor público, diga-se de passagem. Bem e sou defensor de que temos que ter regras muito claras para atrair iniciativa privada. Acho que não há como fazer uma correta política pública se tornar realidade sem a iniciativa privada. Mas o que eu queria ainda, respondendo aos questionamentos dos colegas, outro aspecto, as audiências públicas não têm caráter deliberativo. Então,
também isso está bem claro. É consulta, é audiência pública para se dar conhecimento da transparência. Mas o que eu queria me pegar no argumento, os argumentos maiores, o Brasil acabou de experimentar um conjunto de manifestações, senador Aloysio, com propriedade e com as posições corajosas que sempre tem nessa casa e na vida, fez as suas observações. Muitos desses conflitos seguirão se nós não tivermos maior transparência, se nós não tivermos uma relação de quem presta serviço com o consumidor melhorada. Eu penso que boa parte dos problemas que nós estamos tendo de transporte coletivo nas cidades é em função de equívocos na política do nosso país. Ela coloca nas costas do usuário o custo desse serviço. É um dos poucos países do mundo que faz isso. Os conflitos seguirão, os congelamentos de tarifas temporários vão quebrar empresas, vão piorar os serviços, se nós não tratarmos isso com a seriedade devida. Agora, nesse país, nós aprovamos regras, para se fazer obra, se faz audiência pública. Para se dar o licenciamento ambiental, nós temos que fazer audiências públicas obrigatórias. Agora, nas concessões públicas, os contratos são um instrumento que se tem para estabelecer o regramento necessário para aquela concessão e para o custo desse serviço. Isso não está se mexendo nem se alterando nada. O que eu vejo, e mesmo respeitando a opinião dos colegas, eu entendo que pode ser uma manifestação que ajude a distensionar esse clima que tem entre o usuário e quem presta o serviço, porque nós vamos deixar que as ruas decidam isso? Nas ruas? É que se busca a transparência sobre como é que se monta uma planilha, porque os conselhos que decidem tarifa são fechados. Eu fui prefeito. Lá tem os interesses colocados. Aí quem está fazendo agora esse serviço, quem está definindo isso é o Ministério Público. O Ministério Público está fazendo táxi e está fazendo um outro conselho e dando publicidade lá fora. A lei, a proposta aqui, eu não vou fazer cavalo de batalha, até porque nós ainda vamos seguir caso ela venha a ser aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor, de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, em caráter terminativo, mas eu penso que essa é uma alternativa concreta que nós vamos ter para que os conflitos sobre serviço público, custo desse serviço público e custo das empresas não sejam decididos nas ruas, que eles possam ter um lugar adequado, onde a gente distensione a relação, se coloque claramente, sou defensor, que é necessário sim se fazer revisão de custo de serviços, que num país como o nosso, que precisa passar por mudanças, mas aqui teríamos um instrumento de fazer uma boa mediação, onde ninguém poderia dizer que não é ouvido, nenhuma entidade, nenhum setor da sociedade, e tanto o poder público quanto os prestadores de serviço teriam um espaço para apresentar sua justificativa. E esse espaço não é deliberativo. Seria um espaço onde você daria transparência, como requer a Lei de Licitações 8.666. Obrigado. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Então, o senador Jorge aceitou as emendas propostas pelo senador Pedro Taques. Então, vamos à votação do relatório, com parecer favorável, então, já com a emenda número 1, de autoria do senador Pedro Taques, ambas de redação. Os senhores e senhoras senadoras que aprovam esse projeto permaneçam como se encontram. Está aprovado com o voto contrário de 3 senhores senadores.